Hebreus 11, de 1 a 3, diz o seguinte: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. E aqui eu lanço duas perguntas para a gente a respeito desse texto e a respeito do que a gente entende como fé. Na realidade, meus irmãos, em que nós temos fé? Quando eu pergunto em que nós temos fé, é exatamente isso. Eu não estou falando de uma pessoa, estou falando de coisas. Será que a gente tem tido fé em alguma coisa? Será que a gente tem depositado a fé em algum fator que não seja Deus? E aí vem uma segunda: em quem nós temos fé? Aí sim, eu não estou falando mais em fatores externos a Deus, mas eu estou falando de pessoas. E quando eu falo de pessoas, não necessariamente a gente coloca a fé em Deus, apesar de entender que Ele é um ser pessoal, mas às vezes a gente coloca a fé em outra pessoa. Vou dar um exemplo bem claro disso. Digamos que eu seja uma pessoa já bem vivida, aposentada, mas que nunca me realizei com minha profissão, porque não fiz aquilo que eu sonhava fazer. E aí eu tenho um filho e ele tem características muito parecidas comigo. E eu digo, eu vou me realizar nele. Eu coloco toda a minha fé nele. Isso é um pouco complicado porque você pode ter certeza que esse filho vai lhe decepcionar em algum ponto. Ou ele não vai ser tão bom quanto você espera, ou ele não vai alcançar o sucesso que você espera, ou ele não vai fazer as coisas do jeito que você faria. Então você vai se decepcionar de alguma forma. Ele pode ser o mais bem sucedido na sua profissão, mas você diz, se fosse eu faria desse jeito. Então de alguma forma você não se realiza totalmente. Eu particularmente não consegui realizar os sonhos dos meus pais, até hoje, porque eu não fiz a escolha profissional que eles esperavam que eu fizesse. Mas eu tenho certeza que de alguma forma eles podem se realizar quando veem que eu estou na igreja, que eu estou nos caminhos do Senhor. Então, independente de ter colocado uma determinada fé, que eu fosse médico, talvez, e não professor, mas eles hoje podem colocar fé em Deus que vai continuar me sustentando no caminho que eles ensinaram. E isso faz parte também da fé que a gente vai falar, que é a fé em Deus. A fé verdadeira, a fé que nós precisamos ter não é em coisas. Então eu não posso nunca pensar em que eu tenho fé. Eu tenho que ter fé em uma pessoa, e essa pessoa é o Senhor Jesus. A gente escuta muitas pessoas falando sobre fé, e elas falam de fé de várias maneiras. Uma delas é acreditando a objetos que podem ter um efeito quase que mágico. Às vezes a pessoa diz, olha, se eu tivesse um negócio desse, um instrumento desse, uma máquina dessa, eu estava rico. Se eu soubesse fazer determinado ofício, minha vida era diferente. Se eu fosse para determinado estado, minha vida não era como eu estou vivendo agora. Se eu tivesse oportunidade em tal local. Então a gente coloca muitas vezes as nossas expectativas e a nossa fé nisso, mesmo sabendo que o se é porque Deus não quis. Quando a gente diz se fosse, se acontecesse, porque Deus não quer. E é por isso que não acontece, por isso que não é real, são apenas probabilidades. Outras pessoas se referem à fé como um fator externo a gente, meio parecido com a sorte. A pessoa diz assim, e eu me lembrei muito quando eu estava pensando nisso, quando a gente falou aqui no Café Apologético. Vamos fazer uma fezinha dos jogos de azar. Então tem gente que diz, não, eu vou fazer uma fezinha hoje, quem sabe Deus me abençoa. Peraí, será que Deus abençoa a fé no jogo? Ou Ele abençoa a fé nele, que lhe sustenta e dá tudo que você tem? Mas se eu ganhasse na Mega Sena, meu Deus do céu, doava para a construção da igreja.
Pense no dinheiro abençoado. Eu ia ajudar muitos irmãos, eu ia melhorar de vida. Sem Mega Sena, você tem o pão de cada dia. Você tem paz no seu coração. E você tem a sua vida eterna. Glória a Deus. Nisso daí, a fé não se refere a um fator externo a nós como se fosse a sorte. Porque a sorte muitas vezes pode deixar você na mão. Conheci, durante um bom tempo eu convivi com uma pessoa que trabalhava como motorista e ele tinha um vício enorme em jogo. E todas as vezes que a gente saía para trabalhar junto, ele dizia, olha, quando chegar ali no sonho real, deixa eu dar uma paradinha antes da gente ir para o local que a gente vai. Tudo bem. E ele fazia aquela fezinha, e quando parava em outra banca, deixa eu fazer o jogo do bicho que eu acho que hoje vai. E assim ia, dias e mais dias. A fé dele nunca foi em Jesus. Ele nunca disse, se Deus me abençoar, e se Deus me der condições, e se for da vontade dele, eu vou construir determinada coisa. Eu vou ajudar minha neta, eu vou comprar o material dela. Não, mas um determinado dia ele ganhou numa quina R$25. E ele disse, eu vou fazer uma fezinha ainda maior. Hoje eu vou botar fé de verdade. E eu vou multiplicar esse dinheiro. E a gente parou em 3 locais diferentes e ele fez aquela fezinha dele, costumeira. Quanto mais ele recebia, mais ele gastava e mais ele pensava que ia dar certo. E nesse dia ele perdeu os 25. Ele disse, mas rapaz, fui deixado na mão. Não consegui. E tanto que eu precisava comprar o materialzinho de escola da minha neta. E agora? Fiquei sem nada, não vou comprar mais. E assim a gente vê que isso não é fé. Isso é loucura. E muitas vezes a gente percebe isso nos de fora, mas também percebe na gente. Quando a gente diz assim, eu vou fazer pela fé. Mas essa fé é loucura. Quando a gente diz, olha, eu não estou vendo nada, mas eu vou pela fé. Se você não está vendo nada, se Deus não está te mostrando nada, se Deus não está direcionando, não vai. Porque isso não é fé. Isso é atentar contra a soberania de Deus. Porque o que Ele quer que chegue às suas mãos, chega. Para onde Ele quer que você vá, Ele envia, Ele direciona. E a gente vive na fé de que Ele nos conduz. E não na fé de que se eu der um primeiro passo, Ele vem junto comigo. É o contrário. Para onde Ele me direcionar os passos, eu vou junto com Ele. Essa é a fé que eu preciso ter. Algumas pessoas usam algumas expressões estranhas em relação à fé dentro do meio evangélico. E isso me soa cada dia mais complicado. Eu não consigo entender certas expressões. E às vezes eu entendo e aí eu me faço meio que de desentendido para não pensar que eu estou pecando contra Deus. Porque não tem como a gente às vezes não se irar com pessoas que deturpam a palavra de Deus. Que fazem da palavra de Deus e do culto a Deus uma coisa circense. E não uma coisa séria para a edificação do corpo de Deus. Então tem pessoas que usam expressões como use sua fé. O que é usar a fé? E a gente escuta isso nos mais diversos púlpitos e acaba sendo refletido em algumas músicas que a gente escuta. Há bom tempo atrás, J. Neto cantava, se você determinou, usou a fé. Peraí, nem eu determino, nem uso a fé. Quem determina é Deus. E fé não se usa. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ou seja, tudo depende dele. Aquilo que eu não vejo, mas creio, chama-se Deus. E Deus é tudo para mim. E se Deus é tudo para mim, nada me falta. Então não preciso estar indo atrás de determinados artifícios e dizendo, eu vou botar minha fé em ação. É outra. O que é botar a fé em ação? É outra expressão que deixa as pessoas assim, meio que na expectativa de acontecer alguma coisa extraordinária e elas dizerem, pronto, agora eu vou apostar. Como se a vida cristã fosse algo do tipo, em determinados momentos eu me recuo e fico esperando por Deus. Em determinados momentos eu vou lá e faço minha parte. Então, às vezes eu espero que Deus faça, às vezes eu uso a minha fé, às vezes eu ponho ela em ação.
E quem nunca já escutou aquela expressão, olha, determinada coisa aconteceu comigo e se você fizer assim também vai dar certo. Olha, isso é para quem tem fé. A gente lê na palavra de Deus uma multiforme graça do Senhor sendo derramada nas nossas vidas. Ele não trabalha de uma forma só. Ele não é um Deus ilimitado como nós, que eu aprendi como dirigir de uma forma. Até hoje eu dirijo do mesmo jeito. Eu não aprendi a andar de bicicleta, então até hoje eu tenho esse defeito. E não tem quem me faça andar em cima de uma bicicleta, porque agora já passou o tempo. E eu não tenho mais idade para estar caindo de bicicleta, me ralando todo. Então imagine só, se Deus não tem uma forma só de trabalhar, o que Ele fez na vida de algum irmão, não necessariamente Ele vai fazer na minha. Imagina que o irmão foi muito abençoado por Deus e finalmente ele conseguiu o financiamento da sua casa própria. Isso quer dizer que vai acontecer comigo? Não. Se for da vontade de Deus, acontece. Se não for, continua no aluguel, irmão, e dando glória a Deus. Porque tem que sustentar. Vamos dizer que aquele irmão, que é até meio desleixado, conseguiu um emprego. Deus abençoou, ele foi lá, fez a entrevista, deu tudo certo. Mas rapaz, aquele irmão, se ele é daquele jeito e conseguiu, Deus vai fazer comigo também. Nem sempre. Eu digo isso porque se fosse depender dessa história de é para quem tem fé, eu acho que minha casa hoje não tinha ninguém dentro da igreja. Meu pai passou 12 anos, 12, é muito tempo, uma vida, sem conseguir um trabalho fixo, um trabalho com carteira assinada. E eu saía junto com ele, e muitas vezes, carregando a maletinha para a gente fazer uma troca de uma resistência num chuveiro, para a gente fazer uma instalação elétrica, para pintar alguma parede, para retirar algum lixo, capinar, e assim foi. Dos meus 4 até os meus 17 anos, eu vi essa situação, cara. Se a gente não tivesse fé em Deus, se a gente não tivesse fé naquele que sustenta, e tivesse ido atrás de qualquer outra coisa, a gente não estava aqui não. Porque as decepções teriam sido tantas, que a gente não teria mais fé em Deus. Mas foi porque a gente se sustentou na palavra e na fé verdadeira, que hoje a gente vê a situação totalmente transformada. Então, nós, diferente de pessoas que não entendem a fé, nós sentimos, nós recebemos essa fé e nós depositamos a nossa fé na pessoa de Jesus Cristo, no qual a gente pode ter total confiança. A gente pode ter total confiança nele, porque além de ter dado vida para nós, ele sustenta essa vida nos mínimos detalhes mesmo. E mediante a nossa obediência, nós conseguimos ter as melhores coisas que essa terra pode produzir. A gente vê lá em Deuteronômio 28, que a gente pode comer do melhor dessa terra, mas se obedecer à voz do Senhor. Se a gente ouvir a voz do Senhor e guardar os mandamentos que hoje Ele ordena para nós. Então, a fé, ela também coloca a gente a praticar determinadas coisas. O quê? As boas obras que Ele preparou para que a gente andasse nelas. Então nós temos, nesse mesmo texto de Hebreus 11, no versículo 6, você lê o seguinte: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Nós cremos que Deus existe e é galardoador dos que o buscam. Nós cremos e... Agora, o que isso significa para nós? Crer que Deus existe. Nós cremos que Ele é eterno, é a primeira coisa. Deus não simplesmente existe. Eu posso provar que esse livro aqui existe. Eu estou tocando nele. E algumas pessoas vão olhar para você e vão dizer: como é que você prova que Deus existe? Você pode tocar em Deus? Né? E aí a gente não vai se valer sempre
dos argumentos que a gente vê, por exemplo, no Deus não está morto. Porque pode vir uma pessoa tão inteligente quanto e desfazer todos eles. A gente tem que se valer do que a gente entende que Deus não existe simplesmente, mas Deus é. Aleluia. E sabe o que é Deus não simplesmente existir, mas Deus ser? Deus não foi criado. Eu existo porque eu fui criado por Ele. Mas um dia eu vou deixar de existir na face da terra. E Ele deixa de existir? Aleluia. Antes que você nascesse, Ele já era. Aleluia. Antes que a terra tivesse sua forma, o Espírito dele já pairava na face das águas. Aleluia. Esse é Deus, eterno. Ele não tem tempo, ele não se encaixa dentro do tempo cronológico da gente. Agora são 8 horas e 26 minutos. Para Deus tanto faz. Pode ser agora a hora de ele consolar uma pessoa, pode ser a hora de ele curar uma pessoa, pode ser a hora de ele repreender uma pessoa. Aleluia. Para ele não existe tempo, não existe manhã, tarde, noite, madrugada. Você não tem por que parar a sua vida às 2 horas da manhã para orar para Deus, porque de madrugada ele escuta melhor qualquer momento do dia. Agora, se ele te incomoda de madrugada, levanta e ora. Aleluia. Mas a linha é constante, não tem falha de sinal, Glória a Deus. porque foi ele mesmo que abriu essa linha, quando o filho morreu na cruz do Calvário. Aleluia. A gente teve acesso livre. E se eu não tiver fé no Filho que se entregou, eu também não tenho fé que Ele escuta minhas orações. E eu também não tenho fé de que Ele está presente na minha vida todos os dias. Ele independe das circunstâncias ou do homem para manifestar a sua vontade. Há alguns dias, a gente falava lá na Igreja Batista, do pastor Atlas, sobre o teísmo aberto. E é uma das coisas mais demoníacas que a gente já meditou acerca. Dizer que Deus depende do homem para fazer alguma coisa. Mas não é simplesmente que Deus depende da vontade do homem. É que o homem é co-criador com Deus. Imagine alguém falando isso. Se alguém chega para você aqui dentro da igreja e diz: olha, eu vou criar o futuro junto com Deus. Vamos criar junto? O que você faz? Acho que nada. Porque você crê no Evangelho. Você foi doutrinado corretamente. Mas tem muitas pessoas caindo nisso. Infelizmente. Por quê? Porque não tem a fé verdadeira no Deus verdadeiro. E aí pensam que Deus depende da minha vontade. Se eu disser, Deus faz aí, Ele faz. Se eu disser, Deus não faz agora não, segura um pouquinho, aí Ele também não faz. Ele não tem isso. Eu creio que Ele existe, que é galardoador dos que o buscam. E eu sei que Ele faz todas as coisas segundo a sua vontade. E eu sei que Ele não vai me recompensar simplesmente porque eu o busco. Simplesmente porque eu digo assim: hoje é dia de eu dobrar os meus joelhos e orar ao Senhor para Ele me recompensar. Não, Ele me recompensa quando eu o busco de todo o coração. Quando eu busco e eu acho Ele, é quando eu busco de todo o coração. Nós entendemos que o Senhor, Ele age em todas as coisas dentro de nós, fora de nós, ao redor de nós, e mesmo naquelas coisas que a gente nem acreditaria, para que o nosso bem seja estabelecido. Romanos 8:28 não é apenas uma promessa, é uma realidade. Deus age. Paulo não disse assim: Deus agirá em todas as coisas para o bem daqueles que o amarem. Não. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, os que foram chamados segundo o seu propósito. Deus age em todas as coisas para que a gente receba as bênçãos das suas mãos. Nós não recebemos essas bênçãos simplesmente porque o buscamos. E não vamos o buscar simplesmente para receber bênçãos, mas porque a gente sabe que o melhor local para se colocar é no centro da vontade do Senhor. Ele existe mesmo sem vê-lo, por enquanto. A gente não vê por enquanto, mas nós enxergamos a sua grandeza e a sua bondade aqui na Escritura.
Em cada exemplo bíblico a gente vê como Deus é grande e como Deus é bom. Na minha vida, na sua vida, você percebe o quanto Deus é bom e misericordioso. Principalmente quando a gente pensa, por que eu ainda estou aqui? Eu já fiz tanta coisa que Deus poderia ter me fulminado. E que se fosse na época do Velho Testamento eu já estaria fulminado. Mas por que eu estou aqui? Porque Ele é bom. Porque Ele é misericordioso. Porque Ele é grande em paciência. Ele é longânimo demais até. É de uma forma tão surpreendente que a gente faz, Ele perdoa. A gente faz, Ele perdoa. A gente faz, Ele perdoa. E Ele vai retardando a sua ira. Até o momento que Ele diz, olha, muda de vida. E Ele nos atrai de uma forma que a gente mal compreende. E faz com que a gente tenha outra conduta, segundo a sua palavra. Nós cremos, meus irmãos, nele, por tudo isso. Cremos que Deus existe, que Ele é, e que Ele é galardoador dos que o buscam. Mas nós também temos fé em um Deus de planos e propósitos. Abra aí a sua Bíblia em Efésios, capítulo 1 e versículo 11. Efésios, capítulo 1 e o versículo 11. Diz o seguinte o texto: nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Ele tem planos. E quando alguém olha para você em qualquer culto e diz assim, Deus tem um plano na sua vida, você diz, com certeza. Você confirma. E se alguém diz assim, Deus tem um plano para mudar a sua vida, aí você diz, ele já mudou. Já mudou porque eu era um pecador, inveterado. Eu não pensava nas consequências para a minha vida. Eu apenas fazia. Capítulo 2 dessa carta aos Efésios vai mostrar quem era a gente. Mas todo o resto da Bíblia mostra quem a gente é hoje. Filho de Deus. E nesse versículo a gente diz, nós fomos feitos nele herança, nós fomos predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo a sua vontade. Veja que nós fomos escolhidos porque Ele quis. Nós hoje estamos em uma outra situação de vida, que foi propósito dele. Nós hoje temos certeza da vida eterna, porque Ele agiu em nosso favor. Porque Ele sacrificou o seu próprio Filho. Daqui a pouco a gente vai ver o texto novamente de Isaías 53, e a gente encontra algo que na cabeça de muitas pessoas não dá para entender como agradou a Deus moer seu filho. Mas foi isso que aconteceu. Porque era um plano eterno dele. Obviamente que ele sabia que o homem ia errar. É óbvio que ele sabia que o homem não se sustentaria sozinho em santidade. Até porque o homem foi criado com uma santidade, uma justiça positiva. Ou seja, dependendo de Deus, estando firmado em Deus, aquele homem era justo, e era bom, e era santo. Mas fora de Deus, não. Havia espaço sim para o pecado. E havendo espaço para o pecado, havia espaço também para que o plano de Deus se concretizasse. Se eu erro, se eu sou pecador, se eu não tenho vida, se eu estou morto em delitos e pecados, eu preciso de vida. Eu preciso de alguém que me salve. E esse é Jesus Cristo. Se eu estou sujo, eu preciso de alguém que me limpe. Algo que me torne branco novamente, como a neve. O sangue de Jesus. Mas eu não posso simplesmente passar por todo esse processo e depois me desviar. Recebi as bênçãos e agora eu vou embora. Como um menino que está na fila de presente do Dia das Crianças e diz, pronto, peguei meu carrinho e vou embora. Sai correndo. Nem agradece. Não. Eu precisava permanecer firme nesse Deus que me salvou. E é por isso que Ele colocou fé no meu coração. Fé que os seus planos, os seus propósitos, nenhum deles é frustrado.
Mesmo que Jó não tivesse sido exemplo para nós em dizer, olha, eu bem sei que tudo pode e nenhum dos teus planos pode ser frustrado, você percebe isso em cada dia que você vive sobre a terra. Porque tudo que Deus determinou para a sua vida acontece. E você pode querer até fazer diferente, mas Ele não permite. Porque o plano dele não pode ser frustrado. É aquela coisa, os seus sonhos podem morrer, mas o plano de Deus não. Você pode planejar muita coisa e não dá certo. Às vezes está tudo muito bem calculado, parece que não tem brecha para dar errado, mas dá. Mas se for com Deus, não dá não. Com Ele até as coisas que a gente olha e pensa que são improvisadas, são bem feitas. Porque os seus propósitos são eternos e não podem ser impedidos. Às vezes a gente sofre bastante e reclama com Deus porque está sofrendo. Por que Ele está permitindo a gente viver determinadas coisas? Ele tem propósito em tudo. E através de vários sofrimentos, Ele ensina a gente a crer na sua soberana vontade. É quando a gente está passando por determinados desertos, determinados problemas, é que a gente vai para os pés do Senhor e diz assim, Senhor, faz alguma coisa, porque eu não sei mais o que fazer. A gente vai sendo moído de tal forma, vai sendo esmagado de tal forma pelos problemas e pelo sofrimento, que a gente não tem outra alternativa a não ser dizer, Senhor, me socorre. É necessário, muitas vezes é necessário. Porque quando está tudo bem, cadê que a gente corre para os pés do Senhor? Quando está tudo bem, cadê que a gente fica lá dia e noite, meditando na sua palavra e pedindo para que Ele console o nosso coração e encaminhe os nossos passos? Isso acontece com todos nós. Mas nós cremos que em todas as coisas Ele tem um propósito e que o seu poder de nos consolar é maior do que o nosso sofrimento. Nós cremos também que nenhum dos seus planos é frustrado e mesmo em situações desfavoráveis, a gente continua devotando a Ele a nossa fé. Mesmo quando a gente não vê saída nenhuma, a gente sabe que a vida da gente está nas mãos dEle. E nisso, tendo confiança nisso, que a gente passa pelas adversidades. Não há sobre Deus nenhuma força que o impulsione para fora do seu querer. Não tem nada. Não tem nada que faça Deus recuar, dar um passo atrás. Não há nenhuma casualidade que o surpreenda. Imagina isso. Se Deus se surpreendesse com alguma coisa, será que a gente acreditaria nele? Será que a gente teria fé nele? Deus foi pego de surpresa com a tragédia. Ele não sabia que aquilo ia acontecer. Pessoas inocentes foram mortas porque Deus não estava lá. Isso não existe. Onde é que Deus estava quando determinada coisa aconteceu? Um tsunami, um terremoto, uma queda de um avião. Deus estava no mesmo local, no seu alto, sublime trono. E Deus estava também lá, porque não tem nenhum centímetro quadrado da terra onde Ele não repousa. Ele está em todos os locais. O seu poder é suficiente para todos os seus propósitos. A gente não pode deixar de crer porque determinadas coisas acontecem. A gente não pode esquecer, duvidar ou questionar a determinação dos planos de Deus. Às vezes as pessoas dizem assim, você coloca sua confiança em Deus e acha que Ele vai fazer tudo. Então, se você passa de ano na universidade ou na escola, Deus determinou. Se você morrer amanhã, Deus determinou também? Quer dizer, só as coisas boas a gente quer acreditar que Deus determina, as coisas ruins a gente não acredita que Ele determinou. E aí muitas pessoas, até mesmo dentro da igreja, dizem assim, eu não quero acreditar com você, você é fatalista, você é determinista. E aí não falta rótulo para a gente. Eu creio sim, não que num Deus fatalista, Deus determinou que só as coisas ruins aconteceriam. Não, eu creio num Deus que todas as coisas procedem da sua palavra. E
E do mesmo jeito que ele disse, haja luz e houve luz, hoje ele diz, faça-se justiça, e a justiça é feita. Aleluia. Eu creio num Deus que tem todos os atributos e nenhum deixa de existir para que o outro sobressaia. Deus é amor, Deus é ira, Deus é justiça, Deus é mansidão. E Ele não deixa de ter alguma coisa para que a gente se agrade dele. Ele é tudo isso ao mesmo tempo. E é o Deus que a gente crê, e é o Deus que a gente adora, e é o Deus que a gente confia. Nós cremos num Deus que é providente, que nos predestinou a estar com Ele pelos séculos dos séculos. Sabe qual é a maior providência na nossa vida? O dia da nossa conversão. Que é justamente quando o Espírito Santo ele aplica a salvação em nós. Porque não existiria nenhuma outra circunstância, a não ser a morte de Cristo, que possibilitaria a nossa salvação. Essa é a grande providência. Ele provê o nosso sustento alimentício, o nosso sustento financeiro, a nossa paz de espírito. Nada se compara ao dia que Ele proveu a nossa vida eterna. Nós cremos nesse Deus providente que nos predestinou, que fez com que o seu Filho conquistasse na cruz do Calvário a nossa vida eterna. Mas também nós temos fé em um Deus que é fiel para cumprir com a sua palavra. Abra a sua Bíblia em Números 23. No versículo 19. Números 23, 19 diz: Deus não é homem para que minta. E aí vem uma partezinha que às vezes a gente lê errado, interpreta errado e passa errado também. E a gente precisa consertar cada dia. Nem é filho de homem, não é filho do homem. Filho de homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, não faria, ou falaria e não o confirmaria? Quando diz que Deus não é homem para que minta, está apontando para a gente, antes de estar firmado nele. Quando a gente enxerga que a palavra de Deus é a verdade, e a gente tem em João inúmeras citações sobre isso, na oração sacerdotal ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 8,32, a gente vê lá que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando a gente percebe que a verdade está em Deus, fora dele, não há verdade. Logo, antes de termos fé nele, antes de entendermos esse Deus que é fiel para cumprir com a sua palavra, a gente acreditava na palavra de qualquer um. E obviamente a gente se enche de muita mentira. Quando eu coloco minha fé em alguma coisa ou em alguma pessoa e não em Deus, eu sou decepcionado das mais diferentes e monstruosas formas. Alguma pessoa pode dizer para você: olha, tá tudo certo, vai lá, o teu nome já está com o meu patrão, o currículo está lá, só tem uma vaga. E você fica sem nada. E às vezes você descobre que foi aquela mesma pessoa que fez com que você não entrasse, falando alguma coisa de você. E o seu coração fica entristecido, mas por quê? Porque você estava esperando em quem não tem a verdade. Mas Deus traz para nós esse senso de verdade. Nós percebemos o que é a verdade quando encontramos aquele que não é homem, ou seja, não é falho para que minta para nós. Tudo aquilo que Deus diz, Ele faz. Tudo que Ele promete, Ele cumpre. Quando a gente quer falar que alguma pessoa pode ter crédito para nós, a gente diz assim: fulano tem um nome a zelar. Isso é muito comum. Só que quando a gente olha para Jesus Cristo, Ele não somente tem um nome a zelar, Ele tem uma palavra que Ele vela para cumprir. É diferente. Eu posso dizer: eu tenho um nome, um sobrenome, eu tenho que zelar por esse nome, porque foram anos construindo uma reputação para minha família. E com um segundo tudo acaba.
Com um segundo eu perco a confiança de uma pessoa, acaba tudo e sobrou mais nada dele. Com Deus é diferente. Porque nós estamos firmados na sua palavra. Eu não tinha capacidade de produzir tudo isso. Eu não tinha capacidade de orientar mais de 40 homens para deixar esses ensinamentos. Eu não tinha capacidade de escolher 12 pessoas e durante 3 anos fortalecê-los em uma fé que eu mesmo coloquei, para que eles dessem continuidade à mensagem que eu mesmo trouxe. Porque essa mensagem era a minha própria vida. Só Deus. Através do seu Filho. Então o texto de Números 23, 19 mostra para a gente também que ele não é filho de homem. Ou seja, ele não tem DNA humano. Ele não tem constituição humana. Ele não tem o coração enganoso do homem. Ele não tem as intenções muitas vezes malignas que o homem tem em sua mente, para que ele se arrependa de fazer o bem que nos fez. Ah, mas, meu irmão, tem um texto que eu achei aqui na palavra que diz que Deus se arrependeu. Você acha que se Deus falasse sempre do modo que Ele fala com o Filho, a gente entenderia? Será que se Deus revelasse todas as coisas, todas as questões do seu ser, a gente entenderia? Ele não revelou tanta coisa assim, né? Tem bastante, mas ainda tem muita coisa a ser revelada. Não aqui, lá. Mas a gente não entende muito do que está escrito aqui. Ainda não. Porque é limitado mesmo. A gente é muito limitado. E quando diz que, por exemplo, Jonas prega a Nínive e Deus se arrepende do mal que faria a Nínive, tudo isso já estava dentro do plano de Deus. Por quê? Só para a gente ter um exemplo de que Deus não se arrepende mesmo. E Números não está errado. Não há contradição na palavra. Jonas tinha que ir para Nínive. Não tinha? Mas ele queria ir para Tarsis. E ele pegou o barco para ir para Tarsis? Pegou, né? O que aconteceu com ele? Foi para o ventre do grande peixe. E o que depois aconteceu com ele? Foi vomitado para fazer a vontade de Deus. Foi para Nínive. Mas, Senhor, eu não quero que aquele povo se converta. É um povo tão ruim, é um povo tão cruel, e era mesmo. E aquele povo vai se converter, e o Senhor vai perdoar. Calma, Jonas. Calma. O meu plano não é frustrado. Calma. E aí ele vai e prega, e o povo se converte, e Deus retarda sua ira. Eu já falei sobre isso aqui. Ele retarda sua ira. Porque o povo se volta para ele e obedece, mas durante um certo tempo. 100 anos depois, aí vem Naum, outro profeta, se levanta para profetizar contra Nínive de novo. 100 anos depois, o povo está em pecado de novo, idolatria de novo, mais cruel do que era antes. Aí o que é que Deus faz? Profetiza contra essa cidade. Agora eu vou destruir por completo. Aí destrói. Veja, ele não se arrependeu. A cidade foi destruída. O mal prometido para aquela cidade aconteceu. O que ele fala, ele faz de verdade. Mas tudo dentro do seu querer. Não é do jeito que a gente pensa, nem do jeito que a gente determina. É do jeito que ele planejou. O que ele faz é bem feito, a sua vontade é perfeita. E quando a gente percorre o caminho proposto por ele, pode ter certeza, são caminhos aplainados. Assim como o salmista falou. Não há plano B para o Deus Todo-Poderoso. Não há sombra de variação dele. Aquilo que ele diz na sua palavra, pode ter certeza, é lei mesmo. Está escrito aqui, assine embaixo. Não vai ter erro não. Por último, Isaías 53. Nós temos fé em um Jesus real e que se sacrificou de forma vicária por nós. Ele foi nosso substituto na cruz. Ele sofreu o que era para a gente sofrer. Veja o versículo 1 até o versículo 10. Ele diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor?
porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas ele não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte. Porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua vida. Aqui a gente tem uma figura de quem era Jesus Cristo, da missão que ele veio fazer e do que ele de fato fez. O versículo 10 diz: quando a sua alma se puser por expiação. Isaías já está colocando que ele de fato seria o nosso Cordeiro Pascal, que ele seria aquele que seria imolado na cruz do Calvário para que a gente, através do seu sacrifício, tivesse vida. Se a gente olha para um texto como esse e diz: é o mito do Jesus da cruz do Calvário. Se a gente olha para um texto como esse e diz assim: é uma história contada há mais de 2000 anos sobre uma pessoa que viveu, mas não é um Jesus divino não, era um Jesus que morava lá em Jerusalém. Tinha tanta gente chamada Jesus naquela época, aí escreveram a história dele. Se a gente tem algum tipo de sentimento desse tipo no nosso coração, é preciso se converter novamente. Porque tudo isso aqui está representado aqui. Glória a Deus. A nossa vida só é possível porque esse que não tinha formosura, esse que era retratado pelos outros como um oprimido, um homem de dores, esse que foi ferido pelas nossas transgressões, passou por tudo isso realmente. Nós cremos em um Jesus real. Tem mito aqui não. Nós cremos que ele se sacrificou de forma substitutiva por nós. De fato, ele foi o nosso substituto. Se não fosse assim, cada um de nós estaria no madeiro, o local dos malditos. Mas ele se fez maldito por nós. E como diz o texto, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, não sobre nós. Se o castigo estivesse sobre nós, não traria paz a ninguém. Mesmo que sua mãe, seu pai dissesse: eu vou entregar meu filho pelo sacrifício de muitos, todos iam morrer. Você e os outros. Eu e os outros. Mas nesse caso aqui, Deus entrega o seu único filho por amor a nós. E todos aqueles que o pai entregou ao filho são salvos. E todos aqueles que chegam à mão do filho, ele não lança fora. E todos aqueles que o recebem como Senhor e Salvador são feitos filhos de Deus. Nós não temos salvação nas nossas próprias obras, mas nós não temos fé no nosso próprio nome. Nós não temos fé no nosso braço, no nosso entendimento, nos nossos tesouros. Porque a gente sabe que tudo isso um dia vai passar. E aí os antigos diziam uma frase muito interessante, lembrando daquela história lá do rico, insensato. Mortalha não tem bolso. Eu nunca vi. A gente não leva nada. Não leva mesmo. Mas a fé no Filho de Deus, que nos sustentou durante toda a vida, vai nos levar a ter vida eterna.
E obviamente, sendo salvo pela graça mediante a fé, e a fé no Deus perfeito, real e poderoso, Salvador e sustentador dos seus filhos e criaturas, aí sim, esse plano de Deus está consumado. Então que nós louvemos o santo nome do Senhor por tudo que Ele fez por nós. A gente precisa ter fé em tudo isso, não cessando de agradecer pelo seu sacrifício da cruz. Às vezes eu escuto alguns jovens e eles olham assim para mim e dizem e oram: Senhor, muito obrigado pelo teu sacrifício na cruz. Será que você realmente entende o que foi o sacrifício da cruz? Às vezes a gente ora de forma mecânica e diz: Senhor, muito obrigado pelo teu filho que se entregou na cruz. Senhor, muito obrigado pelo teu filho que se entregou na cruz. Para um dia qualquer, sem nada de especial, dobra os teus joelhos e diz: Senhor, muito obrigado pelo sacrifício da cruz. Mas de todo o coração. E você diz: se não fosse isso, eu sei que eu não estaria aqui. Então, muito obrigado mesmo. Se não fosse esse sacrifício, eu sei que eu estaria dentro do inferno. Por conta do sacrifício, eu sei que eu fui tirado de lá. Então, muito obrigado mesmo. Agradeça pela libertação do pecado, porque hoje a gente ainda tem uma conduta muitas vezes falha, mas a gente não está mais preso ao pecado. A gente sabe que está pecando e a gente corre para os pés do Senhor e pede perdão, e Ele misericordiosamente nos perdoa. Agradeça pela graça que nos faz resistir bravamente à carne e nos entregar o Espírito do Senhor. É por graça que a gente sobe à casa do Senhor e a gente é levado pelo Espírito a adorá-lo, a louvá-lo. Que nele estejamos firmados, vivendo para a honra e para a glória do seu santo nome. Que Ele nos abençoe.